Felca, rapaziada. O que vai realmente tirar o jogo da criançada? Vai precisar ter 18 anos, né, pra realmente conseguir jogar ou não? Lei Você vai entrar no TikTok, vai ter que passar lá a sua cara. Cara, é difícil, né? Tipo assim, a Lei Felca tem muita gente falando bem, muita gente falando mal, alguns falando mentiras, outros meias verdades. E no fim, a gente meio que não sabe, mano. Porque uma lei é complicado. Porque é igual aquela lá da taxação. Falou, né, que tipo, poxa, era pra melhorar as empresas nacionais, melhorar aqui a fabricação nacional. Eu não vejo nada nacional aqui melhorando. Eu não vejo porcaria nenhuma. Eu vou comprar, sei lá, um celular da. Me diz uma marca brasileira aí bizarra. Não sei, as marcas são tão ruins que eu nem tenho aqui na minha cabeça alguma marca brasileira boa, mano. Como eu sou um babuíno e não sei falar sobre, a gente vai ver o vídeo aqui do Logos e as muitas vítimas da Lei Felca. 15.211 de 2025, ou conhecida como Lei Felca. Alguns se arriscam dizer que esse simples texto pode salvar a vida de milhões de pessoas. Porém, há 140 anos atrás, o filósofo Nietzsche já nos alertava que ela faria também muitas vítimas. Nunca poderia ter sido aprovada uma lei como essa lei Felca no Brasil. A tal da Lei Felca acabou fazendo Olha mais uma só o vítima. Noia. Deus Quer dizer, não, está morto. Noia é aqui o nome, tá, rapaziada? Noia Fofoquinhas, mas ele é de outro canal, que eu esqueci o nome. Deus está morto. Essa talvez seja a frase mais famosa escrita pelo filósofo Friedrich Nietzsche. Isso é um absurdo completo. A abolição da escravidão levou cerca de 70 anos até realmente acontecer. O direito das mulheres ao voto levou entre 20 e 80 anos de mobilização até virar lei em diferentes países. Até a Lei Maria da Penha levou 23 anos entre o acontecido e a criação da lei. Mas agora olha que coisa Mano, boa. e sabe qual que é o pior, rapaziada? É que, tipo assim, muita gente tá falando, nossa, algumas pessoas, né? Tipo, nossa, o Felca não compactua 100% com a lei, ele não concorda com certas coisas. Mas, mano, pelo menos ele podia ter pedido pra tirar o fucking nome dele da lei, né? Tipo assim, você não concorda 100%, você acha que ele é meio bizarro, a lei tem o seu próprio nome, né? Meio difícil. Apenas 7 meses entra em vigor uma lei que promete acabar com todo e qualquer problema das pessoas de baixa idade na internet. Parece bom demais pra ser verdade e realmente é. Você vai ver agora 3 das milhões de vítimas dessa tal Lei Felca e ainda entender como o filósofo Nietzsche previu essa manipulação em massa há mais de 100 anos atrás. A primeira e uma das Ok. vítimas mais injustiçadas se chama Arthur Medina. Porque eles estão utilizando do medo das pessoas, do medo dos pais, que seus filhos acessem um conteúdo criminoso de fato, ou que sejam criminosos. Um grande prodígio do mundo dos games no nosso país vai ter que parar de jogar League of Legends por conta dessa porcaria aí. Então usa Mano, tipo assim, League of Legends, rapaziada, um joguinho de MOBA. O bagulho já virou mais 18, né? Porque tem loot box, que é aquele negócio que você tem que pagar pra você receber a sua skin, você não consegue ir lá e comprar direto. Às vezes você tem que abrir uma caixa e tentar tirar sorte pra conseguir ganhar ela. No entanto, aí eles comparam isso daí com cassino, porque realmente às vezes é. No Brawl Stars lá, por exemplo, que é o jogo que eu jogo, lá tem aquelas malditas caixas que você tem que ter uma sorte do caramba pra conseguir tirar aquele bonequinho especial. Mas aí, eles proíbem a loot box, né, pras criançadas. E faz mal. No entanto, a Bet, cassino, tá liberado. É só você pagar o impostinho ali pro nosso governo e pronto, você consegue jogar ali e apostar até a sua mãe nesse jogo maldito. E é capaz de, muita gente até falou aqui, quando tava acompanhando as lives, mano, durante a live, do nada o YouTube coloca ali uma propaganda de cassino, uma propaganda da Brasino, que sim, é o jogo da galera. Então, cara, é muito bizarro. Então, tipo, beleza, loot box é ruim, mas tem coisas 100 mil vezes pior que ainda tá funcionando normalmente e parece que não vai, né, parar tão cedo. mas oferece uma ferramenta que não evita esses crimes, porque os criminosos eles vão usar VPN. Mas por que diabos acabar com o Ah. trabalho de um jogador profissional que tem menos de 18 anos e que tá fazendo a sua carreira, entendeu? O que é certo Bizarro. e o que é errado? Quem decide isso? Quem Sem contar que em muitos jogos, né, tipo, online, Fortnite, LoL, Brawl Stars, muita gente começa a fazer vídeo sobre, sendo de menor mesmo, né, falando sobre o jogo, mostrando o seu talento, pra depois ter alguma oportunidade e tentar mudar a sua vida. Agora acabou a mamar, não vai poder mais jogar. inventou a moral? Essas foram algumas das perguntas em que Nietzsche caçou as respostas até o seu último suspiro. E o caso de Arthur traz uma resposta bem convincente. Isso porque Arthur Medina é uma dessas vítimas da Lei Felca, um moleque extremamente talentoso e dedicado no League of Legends e participa do time da Fúria, uma das maiores
equipes de esportes do Brasil, que com certeza estava ali deslumbrando com um futuro melhor para sua família, e agora se pronuncia no Twitter dizendo que tá barrado do jogo competitivo. É como se Foi mogado pela lei, não vai poder você mais jogar. voltasse alguns anos atrás e falasse que promessas do futebol brasileiro como o Endrick ou até Estevão, por exemplo, estariam agora proibidos de jogarem, porque meia dúzia de políticos decidiu que futebol não era o esporte ideal para eles. Com 16 anos, você já pode decidir quem será o presidente do país, você já pode votar, mas menos de 18 anos e você não pode jogar um jogo de fadinha e poderzinho. Nietzsche explica essa injustiça, dizendo que a moral foi algo criado por pessoas movidas pela força reativa, ou seja, aquilo que age em resposta a algo, possuindo como objetivo privar os seres que são movidos à força ativa. No vídeo O Pacto Sombrio da Fama no Brasil, eu te explico como algumas pessoas entenderam esse jogo e usaram isso para se tornarem idolatradas pelo seu público. Torne-se membro do canal e assista com todos os detalhes no primeiro link da descrição. Por outro lado, existem pessoas que apenas buscam a sua vontade de potência, pessoas que fazem algo de produtivo para elas e para o ambiente ao seu redor, e outras que possuem apenas o objetivo de atrasar. São pessoas que negaram a sua própria busca e agora precisam atrapalhar todo o resto. Não tem jogo. Mano, mas sabe qual que é o pior? É que, tipo assim, quem realmente faz o mal, né? Tipo, busca as criancinhas e tudo mais, eles vão dar um jeito. Então como você tenta, tipo, combater. Ah, igual o Roblox fez alguns meses atrás. Mano, tinha um youtuber que ele ia lá e capturava os Jack do jogo. Então ele se fingia de criança, vinha um cara lá que era um predador, né? Ficava mandando mensagem pra ele, queria encontrar ele pessoalmente. Ele pegava essas informações, fazia, né, um laudo pra polícia, tipo, colocava tudo certinho as provas e a polícia ia lá atrás do cara. Ele fazia vários vídeos desse tipo, mano. Depois o Roblox, ao invés de, tipo, sei lá, parabenizar o cara até, ou não fazer nada, né? Porque só cala a boca. Não, eles simplesmente foram lá e baniram a conta do cara. Sim, ele tava tirando os predadores do jogo do Roblox e ele simplesmente tomou um ban. Então, às vezes, algumas leis desse tipo, eles pegam e tentam culpar a vítima, tipo, tenta falar, não, agora você não vai poder jogar assim, você não vai poder fazer isso, sendo que, na verdade, eles teriam que achar mais possibilidades de cuidar das crianças, né, cara? E não o contrário. Não, tipo, banir ela de jogar um joguinho online. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É Já acabou por aí, né? Porque tem um monte. game ensinando a molecada e jogando mais. Hoje a molecada joga com gente de outro país. A Lei Felca promete acabar com os piores crimes da internet. Através dessa lei, o governo Difícil, né? Porque o ping fica lá no alto, mano. Mas aí se a gente seguir nessa linha de raciocínio, tipo, tem jogo violento. Mas também, se você abrir o jornal, entrar lá na TV, só fala de tragédia o tempo todo. Só fala de morte, só fala de guerra. A gente tá vivendo nas redes sociais, a gente entra, alguma notícia, tá lá. Tal país bombeou tal país. Então é difícil, né? poderá ter total controle sobre quem faz o quê. Aí você poderia até fazer o esforço de pensar que isso seria algo bom, até porque quando algum crime acontecer, facilmente o criminoso será identificado. Mas é muito pelo contrário. Alguns dos maiores vazamentos de dados acontecem dentro do próprio sistema do governo. No próprio caso do Felca, um homem que foi preso por ameaçar o influenciador era responsável por uma rede de infratores que invadiam sistemas da polícia, vendiam e compravam Nossa, dados. o cara parece. Consegue ver que o cara já é ruim, mano. O cara parece que mora, sei lá, qual é o nome daquele negócio que leva a pessoa sequestrada e coloca lá? Um cativeiro. Por uma rede de infratores que invadiam sistemas da polícia, vendiam e compravam dados sigilosos, conseguiam credenciais para sistemas restritos em grupos do Telegram e até imputavam investigações em pessoas. Antes de chegarmos à mais terrível vítima da Lei Felca, sabendo disso, você se sentiria tranquilo em registrar os seus dados a cada vez que for acessar algo na internet? Na verdade, você não tem escolha. Isso vai acontecer. Até mesmo os sistemas operacionais onde esse rastreamento não é possível sofrerão com essa nova lei. Segunda vítima, Linux. O pior é que, assim, eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, pra você provar que não é uma criança, né? Provar que você pode entrar naquele site, você vai ter que escanear a sua cara, né? Ou vai ter que colocar ali os seus dados pessoais, o seu CPF e deixar salvo ali. Mano, se até sites que já são pica das galáxias sofre hackeamento, deixa os negócios vazar, imagina algum site aleatório da internet, você vai querer entrar aqui, sei lá, um negócio adulto. Mano, sei lá, eu não confiaria não, hein? Colocar minha cara lá pra escanear ou colocar minhas informações pessoais? Tá maluco, mano. Eu acho que o Felca não tem nada a ver com isso, velho. Ou tem. Mano, eu não sei. Eu acho que o Felca, ele não, tipo, ativamente fez a lei, né? Mas ele defende por uma parte, algumas partes dela, né? E a lei tá com o nome dele. É bizarro. Ele podia pelo menos tirar o nome dele do negócio. A Lei Felca pode bloquear o Linux no Brasil? A nova legislação, ela traz exigências técnicas que as distribuições Linux
simplesmente não tem como cumprir, tá? Isso vai nos expulsar de um dos pilares da internet moderna. Todas as big techs, tudo que a gente acessa no celular, do outro lado tem um servidor Linux. Nietzsche não foi o primeiro e nem o último a explicar como o Estado faz de tudo para controlar o que você pensa. 80 anos depois de suas contribuições, um outro doido chamado Michel Foucault previu o problema do Linux com essa nova lei e esse problema se chama panóptico. O sistema operacional do Linux não funciona da mesma forma que o nosso humilde Windows. O Linux não é uma empresa, uma corporação, nem um produto centralizado. Linux é um sistema operacional de código aberto. A sua distribuição é mantida por meio de diferentes grupos, muitas vezes voluntários, espalhados pelo mundo. Não existe um dono, não existe um responsável pelo Linux. Então, como eles poderiam fazer toda a biometria, exigir que colham todos esses dados de todos os seus usuários? É exatamente aqui que entra o tal panóptico. Esse nome estranho era, na verdade, um modelo de prisão, onde uma torre ficava no centro observando todos os prisioneiros. E sem contar também que quem não quiser, né, não tem como, você é praticamente obrigado. Detalhe que os presos nunca sabiam exatamente quanto estavam sendo observados. Então, eles passavam a agir como se estivessem sendo observados o tempo todo. Eles passavam a se comportar em todo momento. Por um lado, isso é uma merda e gera inúmeras vítimas, como o caso do Linux. Mas antes de entender isso, precisamos admitir que aqui existe um ponto positivo na lei Felca. Antes, uma pessoa pequena que sofria algo ruim na internet teria que acionar o judiciário, armar todo um processo, tudo para que esse conteúdo fosse retirado do ar. E nesse meio tempo, poderiam haver danos irreversíveis à saúde dessa pessoa pequena. Com a lei, supostamente isso muda. A partir do dia 17, as plataformas são obrigadas a remover qualquer conteúdo ofensivo à pessoa pequena a partir do momento em que é notificada. Então, se realmente existe um crime acontecendo, o problema é amenizado muito mais rapidamente. Fora isso, apesar do caso Linux ainda andar sem resolução, você tem um efeito panóptico. Um criminoso pode pensar 2 vezes antes de cometer alguma coisa. Mas aí entra mais um problema. Um cara mal intencionado vai seguir toda a lei toda bonitinha, vai colocar suas credenciais, biometria e tudo mais. Ou será que quem vai realmente sofrer com essa vigilância são as pessoas de bem? Historicamente, tudo que não pode ser facilmente controlado tende a virar alvo de pressão, restrição ou proibição. Então, porque Não, mas os caras conseguem simplesmente, vai lá, coloca VPN, usa CPF fantasma. Mano, eles vão dar um jeito, tá ligado? Não é como se isso conseguisse barrar. Sem contar que, tipo, o negócio começou, essa pauta começou lá com o negócio da adultização. E realmente lá, o carinha lá foi preso, né? Que fazia vídeos com pessoas pequenas desde o berço. Fazia que mais? Fazia uma fazenda bem bizarra com essas pessoas pequenas e gravava elas lá e depois vendia tal conteúdo. Mas, do nada, surgiu uma lei que não só afeta isso, como afeta milhões de coisas, cara. É muito estranho, tá ligado? Tipo assim, rapaziada, é muito grave. Literalmente toda a forma com que a gente assiste conteúdo vai mudar da noite pro dia. Pra você conseguir assistir minimamente YouTube, você vai ter que ter mais de 18 anos, até porque algum jogo ele vai ser mais de 18, mesmo que seja um jogo normal e que não tenha nada demais. Vídeos de história, de terror e por aí vai, é mais de 18 anos, ou seja, você também não vai conseguir assistir. Então não só os criadores vão ser afetados, como você também, como consumidor, vai ser afetado. Nessa parte, nem mesmo as crianças estão sendo beneficiadas, tá ligado? Um cara de 14, 15, 16 anos, 17, não vai conseguir assistir vídeos normais. Ou seja, no fim, todo mundo só se ferra. necessariamente seja criminoso, mas porque não se encaixa na lógica de controle. E é exatamente por isso que comunidades mais libertárias, usuários de sistemas descentralizados como Linux e principalmente o pessoal do Bitcoin se tornam vítimas e odeiam essa nova lei Felca. O terceiro e talvez mais revoltante vítima da lei Felca são empresas. Então, a internet que ela é aberta, todo mundo pode se conectar, para o brasileiro não. Estão jogando a gente para esse lado, né? O que vai acabar acontecendo com isso é que eles vão ficar punindo as empresas que eles têm vontade. Todos os brasileiros passarão agora, a partir de 17 de março, a ser fichados, a serem catalogados para acessar serviços online que, porventura, podem ter algum tipo de conteúdo inapropriado. Antigamente diziam não exponha suas informações na internet. Hoje dizem você deve expor suas informações na internet. O que mais impressiona nesse novo ECA digital não são as medidas em si, mas sim as suas punições. Se uma empresa não cumprir exatamente o que está escrito ali, sua multa pode chegar até 50 milhões de reais ou até mesmo ser banida do Brasil pela Anatel. Empresas que andam na linha, que são constantemente fiscalizadas, podem se tornar vítimas dessa lei. Supostamente não vai existir algum fiscal observando se o Zezinho da esquina está informando a sua idade corretamente ao entrar em algum navegador, por exemplo. É triste, mas o que você mais vê por aí são pessoas usando o Windows não oficial. Mas certamente existirão fiscais que vão olhar se as empresas estão obedecendo essa nova lei com seus funcionários e de todos os setores. Imagina o aumento de custo que isso pode ter, o aumento da burocracia para todas essas empresas. A partir do dia 17, de acordo com o que está escrito na lei Felca, todo o conteúdo que pode ser inapropriado para pequenos será necessário informar ali a sua idade, seus dados pessoais para que você possa acessar. Isso ainda não entrou, né? Tipo assim, se você for agora entrar em algum site que seria mais
18, ou que, por exemplo, não dá pra usar, né, uma criança usar, ainda não vai pedir nenhuma informação. Mas se todo o site você vai ter que fazer o login, vai ter que fazer todo esse fuzuê, cara, nem faz sentido, mano. Só vai trazer mais e mais problema. O que define se algo é inapropriado ou não? O que define se um conteúdo se encaixa ou não nesses parâmetros de inapropriado? A definição é ruim e abre espaço para muita insegurança jurídica. Então, qualquer conteúdo que tenha minimamente algo... Tipo assim, vai deixar o governo decidir o que vai ser apropriado pra pessoa assistir ou não? Tipo, eu não sei vocês, né? Mas eu não gostaria que o governo, seja qual for ele, decidir o que uma pessoa pode assistir ou não, tá ligado? Um jogo, eu não. Tem gente que acha que, pô, jogo é inútil. Eu acho que jogo não traz nada de bom pra vida das pessoas e que todo agora vai ser mais 18, tá ligado? Assim, não faz nem sentido. Considerado negativo, perigoso, que demonstre tristeza, por exemplo, deverá exigir a verificação de idade. Essa daí, você já pega quase todo e qualquer conteúdo de notícia que entraria nessa definição. 80% do conteúdo da internet vai exigir que você verifique e comprove a sua idade. Sendo assim, você não está identificando pequenos em um território proibido. Você está fichando cada um dos usuários, catalogando a biometria de cada um dos adultos. Qualquer Caraca, veículo mano, de é imprensa, muita gente, qualquer velho. noticiário online, em tese, se quiser obedecer à lei FELCA, está sujeito a essas novas obrigações legais. E caso resolvam descumprir essas medidas, a multa pode chegar em até 50 milhões de reais. Não dá Tá pra maluco, afirmar com velho. certeza, mas até mesmo o próprio FELCA pode ter sido mais uma vítima dessa lei apelidada com seu próprio nome, já que se aproveitaram do momento em que ele estava mais em alta, em que ele fez sozinho o que o Estado não foi capaz de fazer durante anos, expondo Realmente, né? Só por causa do vídeo dele que os negócios começaram a andar e falaram: opa, esse cara aqui é suspeito, hein? Vamos prender ele. uma rede de pessoas terríveis na internet, para no final vir meia dúzia de políticos pegando todo aquele movimento e aproveitando para passar uma lei que boa parte da população desaprova, enquanto muitos continuam afirmando que o objetivo nunca foi detectar a idade, e o único objetivo é identificar usuários para repressão e autocensura, que é muito convincente um ano eleitoral gerar todo esse temor em criticar políticos. No meio disso tudo, Friedrich Nietzsche dizia: você tem que estar preparado para se queimar em sua própria chama. Como você espera se renovar sem primeiro se transformar em cinzas? Nietzsche deixa claro que em meio a mudanças como essa da lei Felca, a grande maioria das pessoas segue a manada, abaixa a cabeça, aceita ordens e principalmente fica reclamando na internet sem gerar alguma mudança de fato. Eles escolhem simplesmente esperar o fim de semana, tomar uma e continuar a vida. E você? O que você pretende fazer diante dessa nova lei Felca? Independente da resposta, torne-se membro do canal e assista o vídeo. Eu acho que não vai mudar assim tão rapidamente, né, mano? Assim, cara, é muita coisa. Primeiro, vai ter que colocar essa lei, né, em todos os sites. Vai ter que regularizar tudo isso primeiro. Os caras lá da programação vai ter que fazer um departamento especial só pro Brasil para você conseguir entrar em algum site. Depois, o banco de dados deles vão ter que conseguir pegar todo a face da pessoa, identificar se ela realmente é uma pessoa adulta ou uma pessoa pequena. Depois, vai ter que também coisar os seus dados. E sei lá, eu não gostaria de colocar as minhas informações pessoais em nenhum site meio suspeito, né? A real é que esses políticos são uns aproveitadores cambada de picareta. Mano, eles aproveitaram, tá ligado? Que todo mundo viu esse negócio da adultização e tudo mais, que realmente faz sentido, que realmente era um problema, e do nada meteram uma lei que pega um pouquinho dessa parte, né, de todo esse problema, e meteram um monte de coisa junto, né? Tipo, opa, pegue um e leve dois. Não faz nem sentido, cara. Sei lá, parece que vai ter mais pessoas sendo prejudicadas do que beneficiadas, né, com essa bizarrice aí. E por último, mas não menos importante, depois de todo esse burdurinho, né, o Felca veio nas suas redes sociais, na verdade só no TikTok, né, ou no Instagram, e se pronunciou sobre tudo isso daí. E assim, ele escolheu a pior rede social, né, o cara fez um vídeo de 3 minutos pra explicar uma lei toda complexa, cheio de nuances e que talvez pode dar muito ruim, mas ele vai explicar tudo em um vídeo de 3 minutos. Na prática, a lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras, eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática pra você. Tudo, viu, meus amigos? Tudo. Para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder... Mas assim, não é só esse tipo de site que tem conteúdo maior de 18, né? O YouTube, por exemplo, tem um vídeo que a pessoa fala algumas palavras mais fortes, faz um conteúdo de terror, faz, por exemplo, jogos de tiro. Aquilo dali é um jogo mais 18. Então vai ter que fazer a verificação para entrar no YouTube. O Twitter também vai ter que ter.
um Instagram, porque também tem conteúdos mais 18. Então, assim, praticamente em todo lugar vai ter, né? Jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, O meu Brawl Stars a lá. Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis. Pra não precisar remover o loot box das crianças. Mas o que são loot box? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Inclusive. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos Mano, esse negócio do Roblox era bizarro, conversasse hein? com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como Mas se contar, isso aí acontece em todo lugar, né? Tipo, se o cara conseguir acessar um site, ela tiver, sei lá, no Instagram, ele consegue, pela aba dos comentários, conversar com a pessoa. Sem contar que ele também pode mentir a sua idade e conversar em qualquer outro lugar, né? acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa pra WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? Mas aí que tá. Não é que a pessoa tá contra essa mudança. É tudo que leva junto com essa mudança, né? Tipo, vamos proibir tal coisa pra não afetar a criança. Beleza, pode acontecer. Mas aí depois afeta 98% da população, tá ligado? Sem contar que é de extrema burrice você simplesmente não deixar a população discutir sobre uma lei tão importante assim, cara. Você não pode fazer um divisor de águas e falar, não, quem não tá concordando com isso tá errado, ou quem não tá concordando com isso é suspeito. Não, cara, tudo que envolve lei, tudo que envolve afetar as outras pessoas, a gente tem que discutir sobre pra ver se realmente faz sentido ou não, ou se é um montoado de bosta, né? Igual várias leis por aí, que no papel é uma coisa, mas na realidade é outra. Então, tipo, cara, não faz nem sentido que o Felca falou aqui. Até porque na questão das outras leis mais importantes, como por exemplo, aumentar a idade de consentimento de 14 para 16 anos de idade, não, isso daí eles não aprovam, né? Agora, o governo decidiu o que você vai assistir ou não, o que você precisa colocar a sua cara lá para conseguir acessar, aí assim eles querem, né, colocar a boca. Não é como se isso fosse parar de acontecer, O mano. artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui pro Primeiro que nem devia estar, né, trancado no quarto falando com outras pessoas, Estados né? Unidos, bom, eu não Tigrinho, a classificação é livre no Google Play. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a Que lei, tá com seu nome, né? longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui pra te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar? Oxi. Mano, esse aqui é o que pega, que eu tinha visto já esse vídeo antes, e aí eu deixei pra comentar com vocês, mano. Tipo assim, nesse vídeo ele fala, não, essa lei é muito boa, quem tá contra tem que ser investigado, você tem que ficar com o pé atrás. E aí no final do vídeo ele chega e fala, bem, mas calma lá, é uma lei que tem políticos, né? Sangue e tudo mais, então tipo, não confia muito. Então aí você sabe, ou você confia na lei, ou você não confia na lei. Aí fica meio confuso, A né? lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? No mais, Ai. na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu. Então deixa aplicar, rapaz. Se der bosta... aconteceu, né? Pelo amor de Deus. Ô, Não vai ser o seu influenciador favorito. Não vai ser a página de fofoca. E muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem. não, na verdade eu acho bem terrível sim, cara. Eu acho que vai ter mais ônus do que bônus, né? Mas vamos ver se ela vai pra frente. Vamos ver se realmente as empresas vão se... Na verdade, elas vão ter que se movimentar, né? Tipo assim, que 50 milhões... Eu acho que é impossível alguém
né, tentar não fugir dessa multa. Sem contar que algumas movimentações já estão acontecendo no mercado de jogos antes mesmo da lei entrar em vigor. Até mesmo a Rockstar, que é uma das maiores empresas de jogos do mundo, simplesmente suspendeu as suas vendas dos seus jogos online aqui no Brasil. Ou seja, você consegue comprar, só que agora não pelo launch oficial. Isso porque a lei ainda não chegou. Imagine daqui a algum tempo como que vai estar a situação de jogos ou conteúdos no geral. Mas sei lá, cara, tipo assim, se a pessoa quiser jogar o jogo, ela vai conseguir arranjar alguma oportunidade, né? Algum jeito de burlar pra conseguir jogar o jogo. E quem faz maldade também vai conseguir burlar, mano. Mas vamos ver, né, se essa lei aí vai pra frente ou se vai dar zebra.